Estou muito feliz com essa oportunidade, amém? Eu já estou me tornando quase o pregador oficial dos varões, né? Graças a Deus, aleluia. Essa Bíblia é da minha esposa, amém? Eu troquei, o irmão César ali eu troquei com ela, as letras da minha Bíblia estavam apagadas. Eu falei isso no dos varões do café. O irmão levantou assim: irmão, você está precisando de um auxílio? Ela levantou o óculos assim, eu falei: está amarrado. Eu preciso de uma Bíblia grande com a letra maior, amém? Vamos estar lendo a palavra, amém? Tiago 4, 8, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A semana inteira eu ia visitar os clientes, os crentes, né? Eu falava: irmão, me fala aí uma palavra boa para pregar no culto dos varões. E eles: fala de Davi, fala de Abraão. E hoje o Senhor me surpreendeu, me deu uma palavra totalmente diferente, né? E eu falei: Senhor, seja feita a vontade do Senhor, né? O Senhor falou muito comigo através dessa palavra hoje à tarde e vai falar mais, amém? Todos acharam? Amém. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 4, 8, aleluia. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Glória a Deus. Ele chegará a vós. Limpai as mãos perante glória a Deus. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, aleluia, glória a Deus. Só até aqui, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia, aleluia. Eu lendo esse versículo aqui, aleluia, né? E passeando, lendo e relendo aqui esse versículo, o Senhor falava grandemente comigo, aleluia. Essa palavra, quando a palavra do Senhor nos diz, está chegado ao Senhor e Ele se chegará a vós, aleluia. Quando o Espírito Santo ele fala na igreja, aleluia, é porque nós precisamos estar chegar mais ao Senhor, aleluia. Se Deus está falando, é porque nós precisamos estar chegar mais a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nos afasta de Deus? Aleluia. Eu lendo, meditando, né? Aleluia. Lendo algumas referências. O que é que nos afasta de Deus? O que afasta o homem de Deus é o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vimos ali, aleluia, na passagem, aleluia, onde que Deus em Gênesis, todo dia, toda manhã, toda tarde, Ele se apresentava, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, para falar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a partir teve um dia que o Senhor, Ele se apresentou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e o homem se escondeu. Por quê? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, porque ele tinha pecado, aleluia, e ele se escondeu do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. E eu viajando, aleluia, nessa palavra, aleluia, aqui no capítulo 4, irmãos, aleluia, na parte B, aleluia, nos diz aqui a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo, glória a Deus, do mundo, constitui-se inimigo de Deus, aleluia. E Deus, Ele falava muito ao meu coração, aleluia. Porque antes de eu me converter, aleluia, eu sempre reclamava, logo no começo da minha conversão, com a minha esposa, eu falava: meu Deus, eu não tenho amigos, eu preciso de amigos. Nossa, eu chorava, mas lamentava com essa situação, porque quando eu era do mundo eu tinha muitos amigos, a minha casa era cheia, aleluia. E quando eu me converti, aqueles que se diziam meus amigos sumiram, aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia. E eu reclamava muito, eu falava: Senhor, eu preciso de um amigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E meditando e falando com Deus, aleluia, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que aquele que achou um amigo, ele achou um tesouro, aleluia. Então você que tem um amigo, você dê valor, você valorize, aleluia, o seu amigo, aleluia, glórias a Deus. Quando a Bíblia nos diz que aquele que encontrou um amigo, ele encontrou um tesouro, aleluia, é
como se você tivesse ganhado na Mega Sena, aleluia. Agora você imagina um crente que não joga, fica mais difícil, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós chegamos aos pés do Senhor, quando nós chegamos a Deus, aleluia, nós encontramos o que? Um verdadeiro amigo, aleluia. Nós encontramos um amigo, aleluia, para todas as horas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles amigos que eu tinha, que eu achava que eram amigos, aleluia, quando eu parei das bebidas, quando eu parei da festa na minha casa, aleluia, eles sumiram. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Mas quando verdadeiramente eu precisei, aleluia, quem estava comigo era Deus, era o Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se chegarmos a Deus, aleluia, e Ele se chegará a vós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é que nós nos afastamos de Deus, aleluia? E eu meditando, aleluia, o Espírito Santo falando, quando é que nós nos afastamos de Deus, aleluia? Quando nós trocamos, aleluia, a igreja, quando nós trocamos o culto, aleluia, para ficar em casa, aleluia, ver uma série, aleluia. Tem muitas situações que vai nos afastando de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Deus falava, louvado seja o nome do Senhor. Eu falo, Senhor, mas eu vou pregar essa palavra, aleluia, uma palavra tão dura, uma palavra tão... Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falava ao meu coração, aleluia, que Ele quer uma intimidade com a igreja, aleluia. Ele quer que a igreja se chegue mais ao Senhor, aleluia. Oh glória. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, glória a Deus, até quando foi louvado esse louvor, aleluia, dos irmãos do louvor, aleluia, falando, chora Israel, aleluia. O Senhor tocava grandemente o meu coração, aleluia. Aquele povo, eles clamavam, aleluia. Aqueles povos, aleluia, clamaram ao Senhor, aleluia. O Senhor ouviu o clamor daquele povo, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, nos diz também, aleluia, para que nós se chegarmos a Deus, aleluia, clamarmos, colocando nosso rosto no pó, aleluia, para que assim talvez, aleluia, haja misericórdia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então o Senhor ele nos chama, aleluia, para quê? Para uma intimidade com Ele. O Senhor ele nos chama, louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos a chegar mais a Deus, aleluia. Ele tem saudade, aleluia. Aqui nos diz a palavra do Senhor que o Senhor ele tem ciúmes, aleluia. O Senhor ele é um Deus ciumento, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o Deus, aleluia, que Ele quer exclusividade, aleluia, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer exclusividade, aleluia, na adoração, exclusividade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no louvor, aleluia, tudo, aleluia, tem que ser para o nosso Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se chegares a Deus e Ele chegará a vós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir aqui, aleluia, que o irmão colocar aqui alguns versículos, amém? Para nós estarmos meditando nesta noite, aleluia, e que o Espírito Santo venha falar mais conosco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O irmão pode colocar aí, aleluia, Lamentações 3:29, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Essa palavra falou grandemente ao meu coração, e quando foi tocado os louvores, assim, oh glórias a Deus, eu senti grande assim a presença de Deus, aleluia, a presença do Espírito Santo, aleluia. Quando os irmãos tocaram, chora Israel, aleluia, nós temos que chorar, aleluia, aos pés do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia nos diz, chegará ao Senhor e Ele chegará a vós, aleluia, é que nós temos que chegar ao Senhor, aleluia, se humilhando na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas elas se humilham na presença do patrão? Quantas pessoas se humilham, aleluia, na presença, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, do homem, aleluia. Mas a Bíblia nos diz que nós temos que se humilhar diante de Deus, aleluia, se humilhar na presença de Deus, aleluia. E quando eu estava meditando essa tarde, nessa passagem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor falava grandemente ao meu coração, aleluia, porque, louvado seja o nome do Senhor, quando aquela mulher samaritana, aleluia, glórias a Deus, deixa eu ler aqui, aleluia, põe a sua boca no pó, talvez
talvez ainda haja esperança. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que, aleluia, chegar ao Senhor em humilhação, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Clama ao Senhor, coloca, aleluia. Coloca a tua cara no pó. Clama, aleluia. Que talvez, aleluia. Louvado seja o nome do Senor, a esperança, porque a nossa esperança é o Senhor, aleluia. Aleluia. Aquele povo estava lá, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor no Egito, aleluia. E sofrendo, aleluia, padecendo, mas Deus estava ouvindo o choro, Deus estava ouvindo, aleluia. Glórias a Deus. E quando Deus, aleluia, quando eles clamaram, eles colocaram o rosto no pó, clamaram ao Senhor, aleluia. O Senhor, ele veio com uma providência, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, logo no começo da minha convenção, ouvia muito as pessoas falarem, eu fui muito humilhado no meu emprego, fui muito humilhado lá na minha empresa, mas eu sei que eu vou ser exaltado, porque eu fui humilhado. E eu ficava ouvindo assim, e essa palavra, meu Deus, então é assim, eu vou ser humilhado pelo homem, não tem problema não, eu vou ser exaltado, não. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, se humilhar, aquele que se humilha diante do Senhor, esse vai ser exaltado, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não é aquele que é humilhado pelo homem, não é aquele que é humilhado na sua empresa, não. Se humilhar na presença de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele te exaltará, aleluia. Você está sofrendo perseguição, coloca o rosto no pó. Você está sendo perseguido, coloca o rosto no pó, aleluia. Coloca o rosto no pó, aleluia, que Deus vai te dar vitória, aleluia. Agora você não, porque você está sofrendo perseguição, aleluia, você vai chorar, não. Você está sofrendo perseguição, vai diante do Senhor, entrega para o Senhor, aleluia. Fala para Deus, aleluia, que Ele te exaltará, aleluia. Mas é só descendo que você vai subir, é só se humilhando que você vai subir, aleluia. Eu entendi com essa palavra, aleluia, que é só descendo que você vai subir, irmãos. Ó glória. Eu falei, Senhor, mas é uma palavra tão dura. E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor, o Espírito Santo me consolava tanto assim. Eu senti uma liberdade, eu senti uma confiança de falar sobre isso, aleluia. Deus me deu uma liberdade de falar, de ministrar sobre essa palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O irmão pode colocar, aleluia, Mateus 11, 28, aleluia. Nós temos que chegar a Deus, aleluia. Glórias a Deus. O Espírito Santo, ele tem saudade, ele está com saudade, aleluia, da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ele quer mais intimidade, irmãos, com a igreja, aleluia. Devemos chegar mais a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Mateus 11, 28 e 29, aleluia. Glória a Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para a vossa alma. Glória a Deus. Aleluia. Quantas das vezes, irmãos, nós não tomamos posse dessa palavra? Quantas vezes nós não tomamos posse dessa palavra? Nós andamos assim, ó. Nós andamos assim com fardo, aonde que o Senhor diz, aleluia, lançai sobre mim, aleluia, oh glória. O teu fardo entrega para o Senhor, aleluia, e pega o dele que é leve e suave, oh glória. Nós precisamos tomar posse daquilo que está no altar, irmãos, aleluia. Nós precisamos tomar posse daquilo que sai desse altar, irmãos, aleluia. Não adianta que não importa aquilo que está aqui, se é grande ou se é pequeno, aleluia. Se fala bem ou não, irmão, se tem exegese, se tem revelação, não, irmãos, toma posse do que sai desse altar, porque é de Deus, aleluia. Toma posse da palavra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por isso que nós temos, irmãos, que conhecemos e prosseguimos em conhecer a palavra de Deus, aleluia, para que nós venhamos, aleluia, para que nós venhamos tomar posse daquilo que é de Deus, e não fábulas, e não historinha, não, aleluia, mas aquilo que sai daqui é a palavra, irmãos, e nós temos que tomar posse, nós temos que tomar posse,
Aleluia. Nós temos que largar esse fardo, irmãos. Esse fardo não é teu. Glória. Esse peso, ele não é teu. Aleluia. Isso não te pertence. Oh, glória. Isso não te pertence mais. Glória a Deus. Larga isso. Aleluia. E toma posse do fardo do Senhor, que é leve, que é suave. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, você põe aí, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. João, 1 João 2,15. Amém? Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós temos que exalar o cheiro de Cristo. Aleluia. Nós temos que exalar o cheiro de Cristo. Onde nós chegarmos, aleluia, tem que louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, eu lembrei agora de um testemunho, né, que tinha um irmão lá em São Paulo, aleluia, que ele ia no culto, irmãos, mas é coisa linda, irmãos. Ele estava no ficava bem quietinho no canto dele, e daí a pouco ele dava um grito assim, cheiroso. Meu Deus, era o jeito que ele tinha de adorar a Deus. Um jeito diferente, né? Às vezes as pessoas ficavam até assim, mas depois eu comecei a entender, irmãos. Aleluia, que ele sentia o cheiro de Cristo, aleluia. Nós temos que exalar o cheiro de Cristo. Mas, irmãos, ele chegava a assustar. Ele estava quietinho ali, né? Porque ele gritava, cheiroso, que estremecia. Ele é cheiroso, aleluia. Esse era o jeito que ele tinha de adorar a Deus, irmãos, aleluia. Qual é o jeito que você tem de adorar a Deus? O que é que você está fazendo para chamar a atenção de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Irmão, eu sou extremamente tímido, irmãos. Mas, irmãos, quando eu quero chamar a atenção de Deus, eu deixo a timidez, irmãos. Porque nós temos que chamar a atenção de Deus. Aleluia! Porque se você for ver, se você for entender, irmãos, todos aqueles que chamaram a atenção de Deus, aleluia, eles foram abençoados, aleluia. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela rompeu aquela multidão. Ela fez a diferença, né? Ela recebeu ali a bênção, mas o que? Ela não ficou tímida, não. Ela chamou a atenção, e ela chamou a atenção diferente, aleluia. Porque tinha muitas pessoas ali querendo uma atenção, querendo uma bênção, aleluia. Mas aquela mulher, ela chamou a atenção diferente, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que ser louco mesmo, aleluia, para poder chamar a atenção de Deus, aleluia. Você não vê o cego também, o cego? Jesus, filho de Davi. As pessoas o julgavam, as pessoas mandavam que ele calasse, os próprios discípulos, aleluia. Mas aquele homem, ele perseverou. Ele se humilhou, aleluia, diante do Senhor. Ele se humilhou diante de Deus. Ele entendia que aquele era Deus. Ele entendia que aquele era o Messias, aleluia. Não era somente um pastor, não era somente um missionário, não. Ele entendeu que aquele era o filho de Davi, que aquele ali era Deus. E ele falou, é esse que eu tenho que me humilhar. Aleluia, aleluia. É esse, irmãos, que nós temos que se humilhar, é na presença de Deus, aleluia. E ele gritava, e ele não queria saber, aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. E aquele povo se incomodava, aleluia. Mas ele não desistiu, glória. Ele não desistiu, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o que eu aprendo com isso, irmão? Que a perseverança desses homens, dessas mulheres de Deus, aleluia, é que hoje em dia nós desistimos tão fácil, irmãos. Hoje em dia nós desistimos muito fácil, aleluia. Nós estamos na igreja, aleluia, recebendo bênção, estamos na igreja sendo abençoados, aleluia. E o irmão não te cumprimenta, você já quer sair da presença de Deus, aleluia. O irmão olha com a cara feia para você, você já quer sair, aleluia. Já quer abandonar a Deus, aleluia. Mas aquelas pessoas, elas sofriam, aquelas pessoas se humilhavam diante de Deus, aleluia. Porque o foco delas era o Senhor,
Aleluia. Eles não estavam preocupados com o homem. Eles não estavam preocupados com o julgamento do homem, não. O foco era Deus. Aleluia. Aleluia. Porque eles sabiam, aleluia, de onde que vinha, né, a sua bênção. Era do Senhor. Glória. Eles não estavam incomodados com as críticas. Não estavam incomodados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É isso que nós precisamos. Ter um foco. Ter um foco, irmão. Porque a partir do momento que nós temos um foco, nada nos tira dele, nada nos abala. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, quando ele saiu para andar sobre as águas, quando Jesus falou, vem, ele tinha um foco. Era ir até o Senhor. O Senhor falou, vem. Ele falou, então eu vou. Aleluia. E ele desceu. Quando ele pisou, ele tinha um foco. Que era chegar até o Senhor. Aleluia. Foco, irmãos. Foco. Se você não tiver um foco, se você não tiver ali focado, ligado ali no seu propósito, aleluia, que é o Senhor Jesus, você vai se distrair. Você vai se distrair. E qualquer vento, irmão, qualquer vento vai tirar você. Aleluia. Ele começou a andar, aleluia, mas veio o vento, ele já se distraiu. Tirou o olho do foco, aleluia. Nós não podemos tirar o olho da cruz, nós não podemos tirar, aleluia. A nossa visão é os altos céus, irmão. Aleluia. Aleluia. Porque todas as vezes, irmãos, que nós tiramos os olhos de Cristo, nós perecemos. Todas as vezes que nós tiramos o foco, né, tiramos os olhos do nosso foco, que é o Senhor, irmãos, nós perecemos e nós nos afastamos mais de Deus. Aleluia. Porque o mundo, irmão, está cheio de coisas para nos distrair. Está cheio de coisas, irmão, cheio de coisas para nos distrair, para nos tirar desse foco. Aleluia. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui: aquele que é amigo do mundo, aleluia, ele é inimigo de Deus. Aleluia. E essa palavra, irmãos, se nós formos levar ela bem à risca, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos entender o significado, o poder que essa palavra tem. Aleluia, glórias a Deus. Quando você coloca, aleluia, a sua confiança, aleluia, naquilo que o mundo pode te oferecer, irmão, você vai perecer, porque o mundo, aleluia, ele tem muitas coisas boas, aleluia, para oferecer para a nossa carne, aleluia. E a Bíblia nos conta que tem a luta contra a carne e o espírito. Quando você está alimentando mais a carne, irmão, e deixando de alimentar o espírito, aleluia, você vai estar como aquela passagem, você vai estar ajuntando tesouro aqui na terra. Você junta, irmãos. Você fala, não, hoje eu vou só trabalhar e juntar dinheiro. Então você junta, você vai juntar dinheiro. Mas é um dinheiro que a Bíblia diz que atrasa, corrói. Aleluia. Mas quando você, irmãos, você está alimentando o Espírito, aleluia, você está juntando tesouro no céu, aleluia. Quando você está alimentando o teu Espírito, você está juntando tesouro nos céus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ser amigos do mundo. Claro, quando a Bíblia diz que nós não podemos ser amigos do mundo, não é que nós temos que deixar de ter amigos, né, como nós temos amigos que não são cristãos. Não, amigo do mundo é você valorizar mais as coisas do mundo que é Deus, que as coisas de Deus, as coisas espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, você pode pôr aqui para mim, por favor, Mateus 15, 26. Glória. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Aleluia. Fortalecer no Senhor para que nós venhamos vencer o dia mau. O dia mau. Irmãos, a Bíblia é um manual tão perfeito para o homem, irmãos. Tão perfeito, aleluia. Que se nós formos seguir a risca, nós éramos tão abençoados, nós éramos tão prósperos, aleluia. Quando a Bíblia diz fortalecendo, aleluia, para quê? Para quando vir um dia mau, aleluia, você está firme, aleluia. Glórias a Deus. Nós viemos juntar tesouro no céu, por quê? Para quando chegar o dia mau, aleluia, nós temos ali tesouro, nós temos ali uma reserva, irmãos, aleluia, com Deus, aleluia. Quando eu vejo aquela passagem de Ezequias, quando foi passada aquela profecia para ele, que o profeta falou assim: ó, põe logo tua casa em ordem. Essa passagem eu achei ela tremenda, porque o profeta foi lá e falou para ele, para que ele colocasse a sua casa em ordem, né? Porque aquela enfermidade que é tremenda. Essa palavra, quando a gente medita nessa palavra, é tremenda, né? Porque qual é o profeta que tem coragem de ir na casa de um irmão que está enfermo e falar: irmão, ó, eu vim aqui, opa, eu vou receber, não, cura não, eu vim aqui dizer que tu vai morrer. Qual é o cara que tem coragem de fazer um negócio desse, né? Então, Isaías foi e disse: ó, tu está enfermo. O cara, quando viu o profeta de longe, falou: rapaz, pelo amor de Deus, ó, glória. Mas falou: ó, tu coloca a tua casa em ordem, porque essa enfermidade é para tua morte. Você imagina, que palavra, né? Agora você imagina um cara que tem reserva. Essa parte, irmãos, é que me deixa, sabe, impactado. Um cara que tem reserva com Deus. Ele recebeu aquele embarque assim, irmãos, e ele foi chorar, ele foi subir nos pés daquele que pode. Aleluia. Mas ele tinha crédito com Deus, irmãos. Ele tinha reserva. Ele falou: Senhor, lembra, Senhor, tem misericórdia, eu fiz, Senhor. Lembra, Senhor. Ele tinha feito, ele derrubou tudo aqueles ídolos, né? Fez que o povo voltasse a adorar. Ele tinha crédito com Deus, aleluia. E Deus foi e falou: não, vou te dar mais 15 anos. Aleluia. Você imagina a confiança que esse cara tinha. Isso é tremendo, irmãos. Então isso é o que? Isso é reserva. Eu tinha uma pastora amiga minha que ela sempre falava: irmãos, quando tiver tudo bem com você, não para de orar não. Continua orando. Está tudo bem, está tudo as minhas maravilhas. Não esquece, não vai orando, porque isso vai te deixando com reserva. Eu achava muito engraçado. Ela falava: isso vai te deixando com reserva. Aí eu pensava: você quer uma poupança no céu? É um tipo de uma poupança, né? Você está cheio, vai deixar transbordar. Vai, busca. Vai buscando. E você vai ficar com uma poupança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu voltar aqui para a palavra. Então, irmãos, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, aleluia, tudo acontece. O milagre ele acontece. O impossível acontece, né? Aleluia. O irmão colocou aqui, né? Mateus 15:6. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Irmãos, essa passagem ela é tremenda, irmãos. Essa passagem ela chega, é tremenda. Aleluia. Essa mulher soube que o Senhor estava no certo lugar. Os discípulos pegaram e disseram: Senhor, o Senhor agora vai ficar aqui, né? Que o Senhor já andou muito, já pregou muito, o Senhor agora vai descansar, né? Arrumaram um cantinho lá e falaram: não, o Senhor agora está de férias. O Senhor agora vai descansar, porque o Senhor já trabalhou muito. Aleluia. Mas as pessoas não sabiam onde Jesus estava. Aleluia. E essa mulher, se feliz, é uma coisa assim, ela era gentil, irmãos. Mas o Senhor, ele frisa a fé dessa mulher, que é uma fé tremenda. Aleluia. Ela se humilhou na presença de Deus. Ela foi e falou: Senhor, eu não sei se era um servo, era um filho dela, mas ela falou: Senhor, eu estou com a minha filha enferma.
Aleluia. Glórias a Deus. E o Senhor por 3 vezes, aleluia, o Senhor falou, não é disso que eu tiro os pães dos meus filhos, dê para os cachorrinhos, aleluia, oh glória. E por 3 vezes, aleluia, o Senhor rejeitando aquela mulher, ela se humilhando, aleluia, e ela se humilhando na presença de Deus, aleluia. E o Senhor olhou assim para os discípulos, aleluia, isso que eu achei tremendo, aleluia, porque os discípulos, em várias situações, o Senhor falava, por que vocês têm tão pouca fé? Foi fé que faltou para vocês. Quando eu começo a meditar e me transporto assim para Jesus falando com aqueles discípulos, Jesus falando certas situações, eu meio que me transporto assim e eu fico imaginando o Senhor olhando assim, ó, tá vendo essa gentia? Grande é a fé dela, grande é a fé dessa gentia, porque em diversas situações o Senhor falava para os discípulos, falava, por que tem tão pouca fé? Isso foi falta de fé. Aleluia. Quando o barco estava na tempestade lá, o Senhor estava descansando, aleluia. E o Senhor tinha falado, nós vamos passar para outra banda. O Senhor tinha dado a ordem, o Senhor tinha. Mas quando veio o vento, quando veio a tempestade, aleluia, cadê a fé daqueles homens? Foram acordar Jesus, aleluia. Oh glória. Quando os discípulos foram libertar aquele homem lá, aquele jovem, daqueles espíritos, aleluia, eles não conseguiram, aleluia. O Senhor falou, aleluia, tem certos tipos de demônios que são por jejum e oração, aleluia. Então diversas vezes o Senhor chamou a atenção dos discípulos, aleluia, para que eles viessem, né, buscar mais, ter mais fé, aleluia. Mas com aquela gentia foi tão diferente, aleluia. Ela podia muito bem, na primeira vez que o Senhor, aleluia, o rejeitou, podia ter baixado a cabeça e ido embora, mas ela tinha perdido a sua bênção, aleluia, oh glória. E é assim, irmãos, que acontece muitas das vezes com a nossa vida. Nós não somos perseverantes, aleluia. Verdade. Nós não somos, irmãos, aleluia. Qualquer situação, aleluia, qualquer cara feia, qualquer coisa, irmãos, nós já saímos, nós já. É assim, irmãos, é assim. Hoje em dia, louvado seja o nome do Senhor, o amor de muitos esfriariam, é a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que se achegar ao Senhor, se achega ao Senhor e Ele se chegará a vós, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É nós que temos que se achegar a Deus, aleluia, e Ele se chegará a vós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher não desistiu, não, Senhor, mas eu sei que até as migalhas que caem da mesa do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Ela podia se ofender, não, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou de cão, aleluia, mas eu sei, Senhor, que eu sou da linhagem que não é de Israel, sou da linhagem de cão. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor veio para os escolhidos de Israel, eu sei, Senhor, mas Senhor, suas migalhas, se o Senhor me der só das migalhas, aleluia, e o Senhor falou, grande é a fé dessa mulher, aleluia, seja feita conforme a tua fé, aleluia, e ela alcançou a graça de Deus, aleluia. Mas por quê? Perseverança, aleluia, e se humilhar, irmãos, aleluia, se humilhar. O Senhor, Ele, eu já vou finalizar, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falava muito, irmãos, aleluia, de quebrantamento, irmãos, aleluia. Hoje em dia, aleluia, nossos corações são muito duros, aleluia, corações de pedra, aleluia. Nós não choramos mais na presença de Deus, nós não nos humilhamos mais, irmãos, nós nos humilhamos mais, aleluia, porque o nosso ego não permite mais algumas situações, a falta de amor, a falta de, meu Deus, nós não conseguimos mais se humilhar na presença de Deus, descer, aleluia, na presença do Senhor, aleluia. Quando a palavra
qualquer maneira. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que entender o mistério. Nós temos que entender o mistério, irmãos, para nós recebermos a bênção. Aleluia. Quando o Senhor falou, vou entregar 10 minutos antes para o pastor passar os. Quando o Senhor falou a Josué, né? Ou foi a Moisés, os professores aqui que vão. Separa o povo, aleluia, porque eu vou falar com esse povo, aleluia. O Senhor falava com Moisés e Moisés falava com o povo. O Senhor passava para Moisés e Moisés passava para o povo. Aí Deus falou: não, eu vou falar com esse povo. Você não viu aquela murmuração daquele povo? Ah, mas por que só fala com Moisés? Não, nós pensamos, sabe aquela coisa? Deus falou: prepara o povo. Prepara o povo. Fala para eles lavarem as suas vestes, aleluia. Porque eu vou falar com esse povo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não diz a palavra do Senhor que esse povo, eles se prepararam, se lavaram as suas vestes. Ó o mistério para entrar diante da presença de Deus, aleluia. E quando o Senhor veio, aleluia, no trovão, quando o Senhor veio, aleluia, aquele povo, aleluia, eles estavam assim, eles não conheciam a Deus, aquele povo fugiram, irmãos. Por quê? Porque aquele povo não conheciam a Deus, não tinha intimidade, aleluia, com Deus, aleluia. E eles se conformaram, irmãos. É tremendo, é uma palavra que você tem que. É bom estudar essa palavra, meditar, porque aquele povo, eles se conformaram em que Moisés falasse a palavra com Deus e passava para eles, aleluia. Aquele povo se conformaram, aleluia, não quiseram, aleluia, se santificar para ouvir a voz de Deus, aleluia. Irmão, você quer ouvir a voz de Deus, se santifica. Quer ouvir a voz de Deus, lava as tuas vestes, aleluia, para entrar na presença de Deus, aleluia. Esse é o segredo, é um mistério, aleluia. É um mistério, irmãos, não é de qualquer maneira, aleluia. Nós temos livre acesso ao Pai, aleluia, ó glória, aleluia. Mas temos requisitos, irmão, não é de qualquer maneira, não, aleluia. Lava tuas vestes, aleluia, e entra na presença de Deus, aleluia, para poder tu humilhar na presença de Deus, aleluia. E quem sabe assim haja esperança, aleluia, ó glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E irmãozinho, que Deus enfatizava muito, muito mesmo, irmãos, aleluia, não sendo repetitivo, mas o Senhor falava muito, aleluia, é que Ele está com saudade, aleluia, aleluia. Deus, Ele é ciumento, aleluia, e Ele tem saudade que é da tua igreja, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando me converti, ainda não convertido, irmãos, ia tanto aos montes, aleluia, buscava tanto a Deus, aleluia. Eu lembro que a gente ia ao monte quase toda sexta-feira, aleluia, e eu chegava todo sábado já de manhã, irmãos, aleluia. E sempre que eu chegava, eu ia na casa do meu irmão, aleluia, e orava, profetizava, né, a libertação dele do vício, sabe? E eu sempre fazia isso, irmão. Tinha uma rotina, toda vez que eu saía do monte, porque geralmente era uma rotina dele, nos finais de semana, a esposa saía, porque ele ficava daquele jeito, ficava bêbado lá e as portas abertas. Eu sabia que ele estava naquela situação, e eu ia buscar a Deus, humilhar na presença de Deus. Quando eu chegava, irmãos, eu só estendia as mãos, aleluia. Eu podia ter desistido, irmãos, porque isso não foi um dia, nem dois, nem um ano, nem dois, irmão. Eu podia ter desistido, não, mas eu perseverei, aleluia. Eu perseverei porque eu sabia, nos pés de Deus eu estava se humilhando, aleluia. Eu sabia que o Senhor ia entrar com providência, aleluia. E Deus falava muito ao meu coração, aleluia. Por que não acontece mais milagre, aleluia? Porque nós não estamos mais se humilhando na presença de Deus, nós não estamos mais, aleluia, buscando a presença de Deus, aleluia. Quando nós começamos a buscar, irmãos, a afronta vem e nós desistimos, aleluia. Aleluia. Porque, irmãos, você não pensa que
tinha um irmão, ou era uma irmã, aleluia, que ela falava assim, toda vez que ela tinha esse costume de sempre orar, né, seguir na Bíblia, entrar no seu quarto, fechava a porta, né, para buscar a presença do Senhor, e ela tinha um costume, ela falava, irmãos, era lindo, ela falava de colocar 2 cadeiras, e ela falava, agora o Espírito Santo, senta aqui, e ela sentava, irmãos, e ela ficava conversando, batendo aquele papo ali, e ela pedia tudo para o Senhor, ela se humilhava, contava todas as suas mazelas, e falava, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, sentada ali do lado de uma cadeira, sabendo que Deus ele estava ali, aleluia, se humilhava na presença do Senhor, não fazer igual aquele que entrou lá no templo, né, e agora eu finalizo, e ele começa, irmãos, a orar, e Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, graças a Deus, Senhor, que eu tenho um emprego bom, ganho bem, graças a Deus, levantou a cabeça, eu não sou igual aquele ali, vai, não dá dízimo, vai, é igual o dízimo, eu sou, né, e o Senhor vendo aquilo, o Senhor cantou, qual deles saiu justificado? Porque o outro estava lá, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um cara tão pecador, mas eu não faço nada certo, Senhor, me ajuda, aleluia, e aquele que se humilhou na presença de Deus, Senhor, que falou que aquele saiu justificado, aleluia, por isso que nós temos que se humilhar na presença de Deus, aleluia, a quebrantar os nossos corações, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que o Espírito Santo venha, aleluia, fazer morada, né, porque quando nós, a palavra não diz que o Senhor ele não resiste a um coração quebrantado, né? Aleluia. Por que será que Deus diz isso? Porque Deus ele quer nós assim, irmão. Vulnerável ao Espírito Santo, aleluia. Para que Ele venha nos direcionar, para que o Espírito Santo venha nos ajudar. Aleluia. Em todas as situações. Amém? Em todas as situações. Não se humilhe diante do homem, que ele não tem nada para te dar. Não se humilhe diante do homem, porque ele não tem nada para te oferecer. Você pode até achar que o homem ele vai te oferecer algo, ele vai te beneficiar em algo, não. É só Deus que pode te ajudar, só Deus que pode te abençoar. Então se humilhe na presença de Deus, né? Tem esse foco, aleluia. Assim como Paulo dizia, aleluia. Nós estamos correndo uma corrida, irmãos, onde que todos vão sair vencedores, todos aqueles que chegaram, né? Então nós temos que só olhar com foco. Aleluia. E chegar lá. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Estava muito poderoso, Pai, meu Deus. Pai, tem misericórdia. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo me deu uma calmaria depois que eu comecei a ouvir os louvores, né? E Deus falou, essa é a palavra, né? Eu queria pregar, né, de Abraão, né? Eu falei, vamos falar de Abraão, que deu seu filho, aquele sacrifício, né? E o Senhor falou essa palavra, mas essa palavra eu nunca me disse, nunca assim meditei forte com essa palavra dura. O Senhor falou, Amém? Amém? Glória a Deus.